Bom dia, enfim, sextou, né? Começamos agora o programa RF com você para todo o Brasil e o tema de hoje é cantada. O que você, mulher, pensa disso, hein? E você, homem, que está assistindo o RF com você? Já pode mandar a sua opinião no nosso WhatsApp, coloca na tela o WhatsApp Produção para quem quiser mandar a opinião. O que você acha de cantada? 1997-102-4854. Bom, tá curioso para saber, lógico, o que vai ver hoje aqui, né? Então, olha só. Construtora é condenada após mulher denunciar cantada de operário em obra. E você, o que pensa sobre essas gracinhas? No estúdio, uma psicóloga vai falar sobre o assunto. Tem ainda a última reportagem da série especial sobre o poder da mente. As principais notícias do dia. E os destaques da agenda cultural. O RF com você está apenas começando. Apenas começando e olha, já com participação, a Neide de Brejinhos, Bahia. Bom dia, acompanho todo dia vocês, que bom, viu? Me acompanhe então até a 1h da tarde, tem muito programa pela frente e vamos receber aqui uma psicóloga para falar sobre esse ato de cantada, hein? O que você, mulher, acha disso? Você já recebeu uma cantada e não gostou? Pode relatar para mim aqui no WhatsApp. E você, homem, o que você acha? Acha normal cantar uma mulher na rua, principalmente? Bom, manda a sua participação no WhatsApp, participe, 1997-102-4854. E já que estamos falando de rede social, você já curtiu a nossa página no Facebook, a página da Rede Família? Rede Família Oficial, procura lá, dá um like pra gente, um curtir aqui, gente. Todo dia tem conteúdo novo pra você, matérias, reportagens, as entrevistas aqui que aparecem no RF com você, assuntos sempre interessantes, né? Para o nosso dia a dia. Estamos no Instagram também, @canal Rede Família. É claro que eu já estou seguindo. Falta você seguir também e acompanhar aí toda a nossa programação, as postagens com os nossos apresentadores. Bom, o tema hoje, o assunto principal é o quê? Cantada. Você, mulher, gosta de receber essa cantada na rua? Gosta, não gosta? Você pode participar mandando aqui a sua opinião no nosso WhatsApp. Mas a gente quer saber também o que as pessoas acham nas ruas. Vamos ver. Solta uma enquete. A gente escuta muita piadinha boba mesmo. É muita coisa. A gente sente um pedaço de carne andando pela rua. Tipo, o que o homem vai ganhar com isso? Falando para uma estranha, do nada, alguma coisa desse tipo, sabe? E é bem ofensivo, bem nojento, mas infelizmente a gente tem medo de falar alguma coisa. Porque às vezes a gente responde, eles respondem pior, nos ameaçam. Pode até rolar algum tipo de agressão, né? Não dá pra faltar com respeito aí com a mulher, principalmente nas ruas, né, gente? E os homens, o que eles acham das cantadas, hein? Solta. Olhar, todo homem olha. Porque o homem que dizer que não olha é mentira. Todo homem olha assim, olha, coisa mais mexer, fazer piadinha, eu ignoro. Passou uma mulher ali na rua, tá assoviando, dizendo palavra pra ela, nunca nem eu aceito de ninguém. O primeiro entrevistado foi bem sincero, hein? Todo homem olha. Sua esposa pode estar assistindo o RF com você, hein? Cuidado. Bom, vamos fazer a primeira pausa do RF com você. Na sequência tem as principais notícias do dia. Não saia daí. Bom, de volta nessa sexta-feira, 11h38. Já estou recebendo aqui algumas opiniões. Um beijão para o Wesley da Bahia, mandando um bom dia. Muita gente mandando também foto, viu? Você pode mandar a sua selfie, vai aparecer aqui no final do programa. Nunca esqueça do seu nome e a cidade, ok? Bom, vamos para a previsão do tempo. Como será aí o final de semana em várias partes do Brasil, hein? Já está na tela. Limeira
previsão de chuva por aqui, viu? Mínima 19, máxima de 26 graus. Em Presidente Prudente também chuva por lá. Mínima de 21, máxima de 28 graus. E em Conchal, interior de São Paulo, também mínima de 18, máxima de 25 graus. Olha, fim de semana promete ser de muita chuva no interior de São Paulo. Agora as notícias do dia. A noite foi violenta em Carapicuíba, na Grande São Paulo. 2 ataques terminaram com mortes em bairros próximos. A polícia quer saber se os crimes estão relacionados. Os amigos se reuniam para comemorar uma viagem. Renata Batista dos Anjos, de 17 anos, morreu ainda na calçada, sem ao menos ter chance de correr. Os criminosos estavam em um carro preto que parou em frente ao bar. Os atiradores não desceram do veículo. Logo começaram a disparar. Além da adolescente que morreu, uma menina de 13 anos e 2 rapazes também foram baleados. Todos foram levados para hospitais da região e não correm risco de morrer. Os policiais ainda investigam o que pode ter acontecido. E a noite foi de ainda mais violência em Carapicuíba. 20 minutos depois do primeiro ataque, outro assassinato em um bairro vizinho. A polícia vai investigar se existe relação entre os 2 crimes. O homem de 37 anos foi morto na esquina onde morava. Populares não contribuíram com nenhum tipo de informação para a polícia, então nesse momento a gente não consegue traçar nenhum tipo de ligação entre os 2 acontecimentos. Bom, e o motorista do terceiro carro envolvido em um acidente que matou 2 mulheres na rodovia dos Imigrantes se entregou à polícia. Ele é policial civil. Quem dirigia o Camaro era este policial civil de 46 anos. Ele se apresentou na delegacia e não teve o nome revelado. Disse que voltava do litoral para São Paulo com um filho de 12 anos. O Camaro pertence a outro filho do policial que tem 20 anos e está com a carteira cassada. A polícia solicitou perícia no veículo. O delegado que investiga o caso disse que, como um dos investigados é um policial civil, o inquérito será encaminhado para a corregedoria. O policial negou que tenha participado de um racha com a Mercedes. Em nenhum momento eu vi esse carro dele aí atrás de mim ou depois de ter batido o carro no acidente, eu não vi esse carro em momento algum. Nenhum momento. O senhor estava andando acima da velocidade, o senhor viu o acidente? Não vi o acidente, já estava bem na frente, depois que mostraram na televisão como que foi o acidente, eu já estava bem para frente desse acidente. O senhor estava participando, estava em alta velocidade também? Como é que foi? Não, senhor, eu estava na velocidade da pista, até porque eu estava com meu filho de 12 anos. As câmeras mais próximas do local do acidente, no sentido São Paulo, ficam a 20 quilômetros de distância. A Mercedes não foi identificada nas imagens. O que aparece cerca de 13 minutos antes da batida é a EcoSport, às 8h37. E poucos segundos depois, o Camaro passa. Nós temos sim depoimentos de outras 2 testemunhas que falam que havia uma disputa que essas testemunhas falaram, uma disputa entre a Mercedes-Benz e um outro veículo de cor escura, cujo modelo essas testemunhas ouvidas não souberam informar o modelo do veículo. Pode ser o Camaro ou não. No dia, uma testemunha que não se identificou ligou para o 190 e disse que o Camaro participava de um racha com a Mercedes, que teria provocado o acidente. A polícia tenta identificar essa pessoa para confrontar o depoimento dela com o do motorista do Camaro. A Mercedes e a EcoSport, em que as 2 famílias viajavam, já foram periciadas. Numa análise preliminar, foi constatado que a Mercedes trafegava muito acima do limite da rodovia. O motorista está preso. O outro motorista, o da EcoSport, continua internado, assim como as 4 crianças que estavam no carro. E um protesto contra o aumento da tarifa do transporte público em São Paulo terminou em confronto. Ninguém foi preso. Bombas, tiros de borracha, mais de 400 policiais, dezenas de viaturas. O Largo da Concórdia, no centro de São Paulo, pareceu um campo de batalhas.
A manifestação foi contra o aumento do preço das passagens do transporte público, que subiu de R$ 3,80 para R$ 4,00. Segundo a polícia, mais de 1.500 pessoas participaram. Durante o confronto, um policial militar ficou ferido no rosto. Ele foi atingido por estilhaços de uma bomba caseira. Por onde o protesto passou, comerciantes fecharam as portas. Houve manifestação em frente à prefeitura, quando os policiais bloquearam a passagem, pedido de paz. Por volta das 9 da noite, um grupo de aproximadamente 70 pessoas conseguiu pular as catracas aqui da Estação Brás. E por causa disso, o confronto começou. Agentes da CPTM fecharam a estação para que os manifestantes não invadissem. Uma das portas teve o vidro quebrado. As pedras usadas pelos manifestantes foram jogadas no lixo, que ficou lotado. Depois do confronto, a praça ficou destruída. Ninguém foi preso. E o assalto a um ônibus no Rio de Janeiro gerou uma perseguição e terminou com 2 pessoas mortas. Um cinegrafista amador flagrou o momento em que agentes da Polícia Rodoviária Federal abordam o ônibus onde estão 2 assaltantes na rodovia Presidente Dutra. Os policiais negociam com os bandidos, pois havia passageiros no interior do veículo. De acordo com a polícia, por volta das 9 horas da noite, este ônibus estava trafegando na Via Dutra, na altura de São João de Meriti, no sentido São Paulo, quando 2 homens armados, que aparentemente seriam passageiros do coletivo, anunciaram o assalto. O ônibus estava cheio de pessoas voltando para casa. Os agentes perseguiram o ônibus pela rodovia por mais de 10 quilômetros desde Duque de Caxias. Houve troca de tiros. Um passageiro acabou baleado e morreu dentro do coletivo, assim como um criminoso. O outro assaltante foi preso. No coletivo, as marcas dos tiros na lateral e na porta dianteira. O assaltante, identificado como Everson Siqueira de Souza, de 33 anos, foi levado para a DH da Baixada Fluminense e será encaminhado nesta sexta-feira para o complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio. E em Santa Catarina, a chuva tem deixado um rastro de estragos. Muitos moradores tiveram que deixar as casas. Um sobrevoo pelos campos do norte da ilha mostra a extensão dos alagamentos. Em Ratones, a estrada principal foi tomada pela água. Várias casas ficaram alagadas. Parte dessa ponte se rompeu. Em Canasvieiras, essa área da Academia da Polícia Rodoviária Federal foi totalmente inundada. Nas margens da SC 401, o estacionamento desse hipermercado ficou completamente submerso. A chuva intensa invadiu casas também nos bairros Santa Mônica e Itacurubi. A força da água era tão grande que entrava pela janela desse quarto. Até o Hospital de Caridade, na região central de Florianópolis, foi atingido. Os funcionários não conseguiram conter a força da chuva. A rodovia SC 401, no norte da ilha, virou um rio. Na Lagoa da Conceição, motoristas também tiveram que parar os carros no morro. Moradores estavam deixando suas casas no Rio Tavares, no sul da ilha. Foi usado até um barco para resgatar crianças e idosos. Já vi enchente, mas não assim. Nunca tinha visto assim. Perdi tudo. Não tem nem como entrar dentro de casa fazer nada. O trevo do Rio Tavares ficou interditado durante todo o dia. O trânsito para quem vinha dos bairros foi desviado pela base aérea. Mesmo assim, muita gente teve que enfrentar horas de congestionamento. Tá bem complicado. Aqui a barreira vai demorar 1 hora, 1 hora e meia para liberar. Nós íamos para o sul da ilha aí, mas acho que não vai dar não. No bairro Campeche, também no sul da ilha, a água chegava no capô dos carros. Na Lagoa da Conceição, a Avenida das Rendeiras ficou boa parte submersa, dificultando a passagem dos veículos. E na Barra da Lagoa, um deslizamento de terra interrompeu o trânsito nos 2 sentidos. O volume de chuvas esperado para janeiro era de 150 a 200 milímetros e no norte de Florianópolis houve em 48 horas um acúmulo de mais de 400 milímetros de chuva. Então um acumulado o dobro que era esperado por mês. E uma nova lei obriga as empresas a realizarem manutenção nos aparelhos de ar-condicionado em espaços usados por muitas pessoas. Quem descumprir a regra pode pagar multa. Um ar-condicionado sem manutenção é um risco à saúde. Carrega todo tipo de impurezas e micro-organismos. Repare como é um duto de ar sujo.
e como ele fica depois de uma limpeza. Se torna cada vez mais complexo à medida em que esses sistemas de climatização visam abastecer restaurantes, hospitais, centros cirúrgicos, laboratórios de análises clínicas e etc. Todo estabelecimento que tem ar climatizado precisa de um plano de manutenção, operação e controle. A lei obriga a seguir uma série de normas para prevenir doenças. A temperatura deve ficar entre 23 e 26 graus, a umidade em torno dos 50% e a limpeza tem que ser periódica. Nas salas de máquinas, uma vez por mês. E os filtros devem ser trocados a cada 3 meses. Observe a diferença entre um filtro sujo e outro limpo. É de assustar. Dentro dos dutos, um robozinho faz a inspeção. O técnico da empresa de manutenção se guia por uma câmera e controla o aparelho por meio de um joystick. Este acessório que comanda movimentos em jogos de vídeo ou computador. Quando é detectada sujeira, outro equipamento faz a limpeza. A indústria se preparou de longa data para poder fornecer tanto equipamentos quanto produtos específicos para a qualidade do ar. Os estabelecimentos têm um prazo de 6 meses para se adequarem à lei e qualquer pessoa pode exigir a planilha de manutenção do ar-condicionado. Se alguma coisa não estiver de acordo com as normas, é só procurar a vigilância sanitária da sua cidade ou registrar uma queixa na Anvisa, que são responsáveis pela fiscalização. O estabelecimento que não cumprir as exigências depois de notificado vai ter que pagar uma multa pesada. A primeira inflação hoje gira em torno de R$30 mil. Estabelecida essa inflação e ela, havendo uma reincidência da mesma, se dobra o valor da multa. As instituições do governo e locais públicos com ar climatizado também estarão sujeitos à fiscalização. Para fazer um teste, entramos numa estação de metrô de São Paulo com 2 técnicos especializados. A primeira medição mostrou que a temperatura e a umidade dentro deste vagão estão em níveis adequados, mas o aparelho acusou excesso de gás carbônico. O limite permitido é de 1000 partículas por milhão, mas a medição apontou 50% a mais. Quando a quantidade de pessoas é excedida, o aparelho ele não consegue dar a renovação adequada do ar. Trocamos de linha e nesse outro vagão o aparelho de novo indicou qualidade do ar ruim. Numa medição em um vagão de um trem diferente, o índice foi um pouco mais baixo, mesmo assim com nível de gás carbônico acima do permitido. 3.700.000 pessoas usam o metrô a cada dia na maior cidade do país. Gente que paga por um serviço com ar climatizado, mas nem sempre tem a qualidade que gostaria. Principalmente porque é muita gente, né? A gente consegue perceber isso. E uma pesquisa do Banco Mundial revela que o brasileiro não consegue guardar dinheiro. De acordo com o levantamento, os salários são baixos e os gastos exagerados. Paloma também é uma dessas pessoas com dificuldade de economizar. Casada, mãe de 2 filhos, ela ainda mora de aluguel. Como só o marido trabalha, fica difícil guardar dinheiro. Às vezes uma conta veio muito alta. Você teve que gastar, às vezes, com remédio, com crianças, ou teve um imprevisto. Paloma é como a maioria dos brasileiros, que, segundo pesquisa do Banco Mundial, é um dos povos que menos guardam dinheiro. Por aqui, os salários são baixos e o consumo exagerado. O planejamento financeiro é o primeiro passo para quem não quer atravessar 2018 no vermelho. A dica dos especialistas é reter pelo menos 10% do montante que a pessoa ganha todo mês. O dinheiro guardado passa a ser um investimento para suprir uma necessidade sem gerar uma dívida. Todo mês até é difícil, mas que antes que você execute até os pagamentos todos, você guarde e depois você faça os pagamentos do mês, mas a prioridade é você guardar. Existem outros sistemas eficientes para economizar e um deles é o método do envelope. Aqui dentro, você coloca uma quantia que acredita ser importante para o lazer da família naquele mês. Quando o dinheiro acabar, é hora de buscar outra forma de diversão, que pode ser bem mais em conta dentro de casa e o importante é que garanta essa agradável convivência entre pais e filhos. E a produção de grãos no Brasil deve ser menor nesse ano e isso vai influenciar no bolso do consumidor. É que os produtos vão ficar mais caros. Ninguém aguenta mais ouvir a palavra aumento, mas ela vai aparecer muito neste ano, principalmente ao se falar em alimentos. É que a produção de grãos de 2018 será cerca de 16 milhões de toneladas menor
que é da última safra. E com o estoque mais baixo, o preço aumenta. O da carne, por exemplo, deve subir 4%. Um dos principais componentes do custo das carnes, aves, suínos e bovinos, é a ração. E 80% dela vem exatamente da soja e do milho. Como elas são os dois grãos que mais vão cair de um ano para o outro, os custos ao produtor podem aumentar e ele pode repassar isso ao consumidor. Feijão, milho e arroz devem ter as maiores reduções na produção e também na área cultivada. Por isso, esses itens básicos podem ter seus valores reajustados nos supermercados. Aonde a gente vai chegar, né? A alimentação é a base, né? É uma vergonha, né? Uma terra dessa que produz o que quiser, nasce em tudo quanto é lugar, nesse preço aí. Não tem jeito. Outro fator que pode puxar a alta dos alimentos é o clima. Esse ano as chuvas já não estão ajudando tanto. Leite e derivados também não vão escapar do aumento de preços. Como em 2017 houve redução no consumo desses alimentos, o produtor rural desestimulado freou a produção para este ano. Não é preciso assustar, não vai ter um choque de oferta, nós não vamos ter uma inflação de alimentos como a gente viu em 2015 e 2016, que a gente tinha aumentos de 2 dígitos, não. O difícil é convencer Dona Maria disso. Para ela, qualquer aumento, mesmo que pequeno, pesa no bolso. Faz diferença, porque o salário não aumentou e a gente não tem alimentação, luz, gás para eles, né? Mas para nós faz muita falta. E faz falta mesmo, né? Olha, quem não vê a hora de um feriado prolongado para viajar, hein? Pode comemorar, porque 2018 é um ano com muitos feriados no Brasil. Só que esse número alto de feriados pode ser ruim para o comércio, né? Em Campinas, pelo menos, a expectativa não é muito boa, não. Ao longo de 2018, Campinas terá 14 feriados que caem durante a semana e outros 6 dias de emenda para prolongar o descanso. Nas ruas, tem muita gente fazendo planos para aproveitar cada minuto da folga. Para mim vai ser bom, tá? Porque a gente tem alguns projetos em casa para fazer de reforma, então a gente vai aproveitar esse tempinho extra aí para poder fazer isso. O feriado é excelente, né? A gente acaba aproveitando para fazer reforma na casa, para poder colocar as coisas em dia, né? E acaba passeando também, né? Aproveitar, a criançada tá de férias, então a gente passeia um pouco, sai, se distrai. Se os feriados são ótimos para o lazer, para o comércio e a indústria eles são sinônimos de prejuízo. De acordo com a Associação Comercial e Industrial de Campinas, a previsão é de 2 bilhões de reais a menos. Na conta dos economistas da ASIC, é como se para cada dia parado, o prejuízo fosse de 100 milhões de reais. Basicamente, esse número significa o valor da produção ou do comércio ou da indústria, né, por dia. Então, o comércio, ele, em média, ele fatura, ele produz vendas, né, no valor de 45 milhões por dia. A indústria, a produção dela gera faturamentos em torno de 55 milhões por dia. Então, se você somar a perda diária do dia, né, de 45 do comércio e 55 da indústria, você tem um impacto de 100 milhões por dia na produção e no comércio. Uma maneira de minimizar os prejuízos é abrir normalmente, mas é preciso muita cautela. É o seguinte, você pode talvez pedir permissão, né, para o trabalhador do comércio, da indústria, desde que isso seja acordado num acordo sindical, né, que eles possam exercer essa função e você acaba trabalhando nesse dia. Mas tem um certo impacto, ou seja, para você fazer isso, você vai ter que pagar o salário deles daquele dia em dobro. Então você precisa ver bem se vale a pena realmente, né, você fazer esse tipo, desde que você possa recuperar, né, nas vendas ou na produção. Essas são as principais notícias desta sexta-feira. Vamos para o intervalinho, é bem rápido. Depois do intervalo vamos receber uma psicóloga aqui para falar sobre o assunto do dia. Cantada, gente. Você pode mandar a sua opinião. Já chegou aqui a opinião do Carlão de Limeira, inclusive. Homem que é homem não canta uma mulher, e sim a conquista. Parabéns, viu, Carlão?
Amei o seu comentário, mas o que será que elas pensam? Bom, antes do intervalo, roda aqui o que elas pensam sobre cantadas, hein? A gente escuta muita piadinha boba mesmo. É muita coisa. A gente sente um pedaço de carne andando pela rua. Tipo, o que o homem vai ganhar com isso? Falando para uma estranha, do nada, alguma coisa desse tipo, sabe? E é bem ofensivo, bem nojento, mas infelizmente a gente tem medo de falar alguma coisa. Porque às vezes a gente responde, eles respondem pior, nos ameaçam. Pode até rolar algum tipo de agressão, né? Bom, esse assunto daqui a pouco, depois do intervalo. Um beijão pra Jadete, viu? De Januária, norte de Minas Gerais. Super beijo pra você. Eu volto já, não saia daí por nada desse mundo. De volta aí ao vivo nessa sexta-feira, 12h03. E aí, já comentou nas nossas redes sociais? Ainda não? Estamos no Facebook. Você tem uma conta no Facebook? Então aproveita para clicar curtir a página da Rede Família. Rede Família Oficial, basta clicar em curtir. Todo dia tem postagem nova pra você aí de casa, viu, gente? Você pode compartilhar, curtir, comentar. E todos os dias postamos também matérias e entrevistas aqui do RF com você. Estamos no Instagram também, @canal Rede Família. Nos segue lá também, é claro que eu já estou seguindo, né? E se você for postar qualquer foto assistindo aqui a Rede Família, o RF com você, não esquece da nossa hashtag, é importante pra gente localizar a sua foto. Hashtag RF com você. Falando em foto, você pode mandar a sua selfie para o nosso WhatsApp também. Não esquece do seu nome e da sua cidade. 1997-102-4854. Aliás, produção, tem que mostrar as participações de ontem, que não deu tempo de mostrar, né? Vou colocar a de ontem também. Você que mandou, fique ligadinho até a 1h da tarde, viu? Bom, e pra gente dar início ao nosso assunto, a gente vai conhecer a história de uma mulher que, ao receber uma cantada em frente a uma obra, decidiu denunciar sim. O caso foi parar na justiça e a empresa responsável pela construção foi condenada. A história que você vai conhecer agora segue um roteiro clássico quando o assunto é assédio. Esse caso aconteceu em julho de 2015, no Rio de Janeiro, época que a cidade estava cheia de obras por causa das Olimpíadas. A dentista Jéssica Mendes passou por uma dessas construções e ouviu de um dos operários o que 10 entre 10 mulheres costumam escutar. A gente escuta muita piadinha boba mesmo. É muita coisa. A gente sente um pedaço de carne andando pela rua. Tipo, o que o homem vai ganhar com isso? Falando para uma estranha, do nada, alguma coisa desse tipo, sabe? E é bem ofensivo, bem nojento, mas infelizmente a gente tem medo de falar alguma coisa. Porque às vezes a gente responde, eles respondem pior, nos ameaçam. Pode até rolar algum tipo de agressão, né? E eles, os homens, admitem ou não? Olhar, todo homem olha. Porque homem que dizer que não olha é mentira. Todo homem olha assim, olha, coisa mais mexer, fazer piadinha, eu ignoro. Passou uma mulher ali na rua e tá assoviando, dizendo palavra pra ela, nunca nem eu aceito de ninguém. Se eles não aceitam, imaginem elas. O que eles acham que poderá aumentar a minha autoestima, na verdade, abaixa, que eu fico me sentindo, tipo, cara, eu tenho que me cobrir. Por quê, sabe? É horrível. Uma coisa é você cantar, falar, elogiar. Outra coisa é você assediar e falar do jeito que ele falou, bem grosseiro. Thaís se refere a ele, o operário acusado de ter assediado Jéssica. Para o azar da empresa responsável pela obra, a dentista, na época com 27 anos, foi a polícia e a justiça. E ela conta como essa história começou. Durante 3 dias, naquela semana, o rapaz mexeu comigo. Eu ouvi esses elogios. Coisas de cunho sexual, né? Elogio. Não é um elogio, a gente tem que entender isso. Não é um elogio. Eu tô saturada. Eu tô cansada, sabe? Eu não ouvi isso 3 dias naquela semana. Eu tô ouvindo isso a minha vida inteira. Depois de dias e dias fazendo o mesmo caminho e ouvindo as mesmas palavras, a Jéssica se cansou. Ao passar pelo mesmo trecho da calçada que passava todos os dias, onde havia um tapume da obra, o operário novamente a agrediu verbalmente. Eu me virei para trás e agressivamente falei um cala a boca. No mesmo momento, ele já começou a me xingar e me ameaçar e falar coisas piores.
Jéssica foi à delegacia e registrou um boletim de ocorrência por injúria. Informou ter sido assediada e constrangida pelo operário e disse ainda que foi xingada e citou 2 palavras que ouviu do agressor. A dentista ainda apresentou à polícia imagens do suspeito para uma possível identificação. Esta é uma imagem congelada do vídeo que Jéssica gravou com o celular. O vídeo foi feito ali na frente, na faixa de pedestres. Foi no momento que eu fui atravessar a rua. Apesar das imagens, a polícia não identificou o operário. Na medida que não encontramos o agressor, ele não foi identificado, a empresa em nenhum momento se predispôs a nos ajudar, nós tivemos que ingressar contra a empresa e restou caracterizada a responsabilidade civil patronal, reparação civil. 6 meses depois, saiu a sentença. Jéssica processou a empresa de engenharia que tocava a obra. A empreiteira alegou que o funcionário autor das agressões verbais pertencia ao quadro de uma firma subcontratada. Ele era terceirizado, sim, pode ser, mas a empresa tem responsabilidade. O juiz entendeu que a empresa de engenharia era mesmo responsável pelo ocorrido e que houve constrangimentos, injúria, insegurança, vexame e humilhação, configurando danos morais. Essa história, porém, ainda estava longe do fim. A empresa recorreu da condenação. Eu me senti fraca, eu pensei em desistir, mas era tão injusto. Eu não podia desistir, sabe? Porque isso não pode continuar acontecendo. Acontece comigo a vida inteira, acontece com as minhas amigas, com minha chefe, minha mãe, meus primos, com todo mundo. Mais tarde, o Tribunal de Justiça do Rio manteve a sentença do juiz. A empresa que fez o corredor de ônibus foi condenada a pagar indenização no valor de R$8 mil. A EIT Engenharia não se pronunciou sobre o caso. Eu acho que isso fica como um aviso, né, até para a empresa ser responsável pelos funcionários, né, não agirem dessa forma. Eu achei super certo que ela fez, eu achei um absurdo ela passar de novo e continuar isso, esse constrangimento. É uma sensação de que vale a pena denunciar todo tipo de abuso, todo tipo de assédio. Luana Genot dirige um instituto que luta pela promoção dos direitos humanos e pelo fim das desigualdades. Os assédios morais, sexuais, eles acontecem em todo lugar e a gente tem que falar disso não colocando isso só na conta do pedreiro, mas na conta de toda a sociedade. Isso acontece em todos os lugares, né? No ambiente de trabalho, né? Nas famílias, nos lugares onde a gente menos espera. Nenhuma empresa hoje de grande porte, que precise efetivamente da imagem, gostaria que sua imagem estivesse relacionada a racismo, a assédio moral, a assédio sexual, a trabalho escravo. Não. Esse professor de direito reconhece que a vitória de Jéssica contra a empresa é um avanço, mas faz uma observação. Ao mesmo tempo que nós celebramos a vitória dela na justiça, ao mesmo tempo nós nos sentimos, digamos assim, tristes, desapontados, porque esta empresa não foi condenada a adotar, por exemplo, práticas éticas. Ela foi condenada a pagar um cafezinho para uma empresa do porte da empresa. Esses R$8 mil significam um pequeno café, um cafezinho. Para Jéssica, buscar justiça valeu a pena, mesmo que o resultado não seja o ideal. Essa indenização é mesmo ridícula, mas como eu deixo muito claro desde o início, a gente não fez isso pelo dinheiro. A gente não quer se dar bem, a gente não está se dando bem em momento algum. Se uma sociedade inteira houve essa voz contrária que está se formando, né, de milhares de vítimas dessa violência diária,
Essa voz tem força para ser ouvida, para ser refletida. Eu espero que esse processo signifique muito mais que R$8.000, sabe? Eu espero que ele mude, que ele traga uma transformação mesmo na vida das mulheres e na rotina das empresas com seus funcionários. É isso. É isso, gente. Uma cantada mal dada é sim violência. E para falar sobre esse assunto, estou aqui com a Amanda Abreu, psicóloga. Amanda, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Marielle. Obrigada pelo convite. Um assunto muito delicado, né? Porque existe a cantada e a paquera. Exatamente. Não é mesmo? Tem uma diferenciação aí, né? É que muitas vezes é uma diferença sutil, né, que acontece. Porque quando ela passa a ser cantada e quando passa a ser paquera. É muito importante que o homem que esteja ali numa interação com a mulher fique sensível a essa mulher. O comportamento dele, a cantada, a diferença da cantada é um comportamento com objetivo sexual e invasivo, de domínio, com perfil manipulador, né? Ele atravessa a mulher, ele tenta subjugar a mulher. Diferente da paquera, que tenta estabelecer uma conexão com essa mulher, né? Então, o principal, assim, a mulher está gostando, né? Ela está autorizando esse contato? Sim. A cantada não, a cantada ela intimida, ela afasta, ela provoca medo, né? Ela mexe com a liberdade dessa mulher. Com certeza. E onde a cantada principalmente acontece, né, Amanda? Na rua. Exatamente. Né? As conhecidas obras sempre tem cantada ali, né? Em grupos, em barzinhos assim, baladas, né? Balada, né? Onde os homens estão aí com vários amigos e de repente querem realmente se aparecer ali, né? Mostrar que é o macho alfa da turma, não é mesmo? Isso. E principalmente também, gente, em rede social. Que é um espaço que as pessoas estão aprendendo a usar e tem a questão do anonimato aí, Sim, as né? pessoas se escondem atrás de um computador. Exatamente. E acham que pode falar o que quiser. Que não terão consequência e acabam agredindo muitas vezes, agressões pesadas aí, né? E olha, Amanda, diariamente, falando ainda sobre cantada, nós temos o WhatsApp. Aliás, coloca o WhatsApp na tela aí para quem quiser mandar alguma opinião sobre o assunto. Você, mulher que está assistindo o RF com você recebe cantada? Gosta? Não gosta? Bom, relata aqui pra gente no WhatsApp, porque aqui, Amanda, online, de repente, às vezes eu recebo algumas mensagens que acabam me agredindo aqui, ao vivo, lógico, eu acabo não lendo, né? Porque é uma agressão, é uma violência, é diferente de uma pessoa. Olha, eu vou dar um exemplo hoje. Hoje mesmo, recebi uma mensagem assim, ó, com todo respeito, você tá muito linda hoje, parabéns. Um elogio, né? É um elogio. Respeitoso, como tem que ser. É respeitoso, né? Mas, às vezes, recebo aqui algumas mensagens que eu olho e falo, meu Deus, que falta de respeito comigo, com o ser humano, com a mulher. Exatamente. E muitas vezes, que nem a cantada, ela afasta. Se o homem tem a intenção de trazer essa mulher para perto, ele não está conseguindo, ele está errando aí, não é essa. Ele tem que melhorar essa abordagem. Tem que ter uma abordagem mais inteligente. Nós mulheres gostamos de ser tratadas com respeito, né? Então, essa abordagem mais refinada. A cantada é isso, ela afasta, ela diminui. E qual a chance de você receber um comentário agressivo e responder a ele, né? E querer ter um contato com essa pessoa? Nós sabemos que a grande maioria das mulheres não gostam de receber cantadas, né? Porque a gente sabe que, como você estava dizendo, a cantada acontece muito no espaço público, ao atravessar a praça, a pegar o ônibus, no metrô, né? Então são todos espaços em que a mulher fica intimidada, né? Muitas vezes, que nem o homem, quantas vezes o homem pensa, tenho que trocar essa roupa porque essa roupa pode provocar uma cantada ou um constrangimento? Nunca, né? Sim, praticamente sim. nunca. Nós, a mulher mulheres, tem que sempre pensar o que ela vai vestir, pensar o caminho que ela vai percorrer, porque dependendo do caminho, tem a reportagem ali, vamos pensar, né? Essa mulher teve que se constranger, pensar que naquele caminho ela poderia ser ofendida. Então ele mexe com o direito de ir e vir da mulher, né? É muito importante que os homens tenham esse cuidado. É uma educação que acontece desde a infância, na escola, porque o homem ele cresce aprendendo que
que a mulher é um objeto, né? E com isso, a dificuldade de entender que tem que respeitar, que tem que ter o elogio e não o desrespeito, porque ele está ali numa posição, ele se coloca numa posição de poder ali, né? Desde a infância, porque, gente, você que está assistindo, confessa pra mim, de repente você tem um casal, um menino e uma menina. Para o menino, eu tenho certeza absoluta, porque isso já aconteceu em casa também. O pai fala geralmente assim: quantas namoradinhas você tem na escola? Ah, tem que ter mais, não é? Agora, pra menina, você só pode namorar depois dos 16, 18 anos, depois de formada. Não é assim? Então já cresce nesse mundo machista, onde os homens podem tudo e as mulheres não podem nada. Exatamente. E ele vai explicando, né? O homem, ele tem que ser o pegador, como objetificando a mulher, falando dos números aí. Como você disse, quantas namoradas vão ter. Então, vai ensinando esse menino, que vai se tornar um homem, a desrespeitar desde cedo. Nós temos aquela questão, o menino que gosta da menina, ele bateu nela na escola porque ele gosta da menina. Ensinar que ao gostar, ele tem que se expressar de uma outra maneira, que o bater não é uma maneira de expressar o afeto, né? Então a importância da gente não naturalizar, porque até a gente ouve muitas vezes a palavra cantada como se fosse paquera, né? Tem uma divergência aí, e a cantada, ela é sim uma forma de assédio sexual. A gente tem que dar a devida proporção, o devido peso para a situação. Daí, né, a consequência que essa empresa recebeu, porque uma empresa que ela tem um funcionário que pratica a cantada, o assédio sexual, ela tem a sua imagem manchada, né? Aliás, deveria ser regra em toda a empresa, né? Exatamente. Ter uma cartilha. Exatamente. Não é mesmo? Porque a gente estava falando aqui, inclusive, gente, no trabalho, existe muito assédio sexual no trabalho, só que geralmente as mulheres, claro, têm medo de denunciar por ficar desempregada, por exemplo, né? De repente vem do chefe, de alguém que tem um cargo acima dela, né? E gera todo esse medo, esse conflito, né, Amanda? Sim, é muito mais sério quando a gente está falando do assédio sexual no trabalho, porque vamos imaginar, a mulher tem que ir todos os dias para esse espaço. E ela tá ali numa posição hierárquica, né? Entre aquela pessoa, ela pode tirar algo muito importante para ela: o trabalho, o salário, pagar todas as contas. Então, assim, é ainda mais sério. A importância da mulher se posicionar, né? De não ter o silêncio. A gente fala... O que fazer nesse momento? É uma ótima pergunta. Como nós vimos na reportagem, a mulher registrou o assédio que ela sofreu. Então, é importante que a pessoa está sofrendo o assédio, especialmente no trabalho, que ela registre o dia, o horário que aconteceu, que ela evite falar sozinha com a pessoa que é o assediador, né? E que ela procure alguém de confiança, um colega ou um chefe, para que ela possa se manifestar, não, se colocar ali, se fazer respeitar. Mas é legal falar diretamente com a pessoa? Num primeiro momento, sim. Primeiro momento, sim. Como fazer isso, Amanda? Olha, eu não gostei, eu não sou esse tipo de mulher que você está pensando, você está faltando com respeito comigo, pode acontecer outros problemas. Como se manifestar? Exatamente, mostrar como ela se sente, que sentimento aquele comportamento do assediador está provocando nela, que ela se sente diminuída, desrespeitada, que nem aquele espaço, nem outros espaços aquilo deve ser permitido, e caso ele não mude o comportamento, que ela vai tomar as devidas atitudes, conversar com o superior, ir até os recursos humanos, mas a importância de fazer alguma coisa. Bom, e a gente estava falando também sobre roupas, que você falou que os homens geralmente não pensam, né? Será que eu vou com essa roupa aqui? As mulheres vão gostar ou não? Eles vestem e saem pra rua, né? Nós temos que pensar sim, mas nós não deveríamos, gente. Não. Sabe por quê? Porque tem muita gente machista que fala assim: ela tá usando uma saia curta, uma blusinha curta, um shorts, um mini shorts, então assim, tem direito de ser cantada.
É um erro, né, Amanda? Exatamente. Nós podemos vestir o que nós queremos. Exatamente. Hoje a gente sabe, né? Tá muito em voga a frase meu corpo, minhas regras. As mulheres têm o direito de se vestir como elas querem. Nós estamos no Brasil, um país muito quente, né? As meninas usam shorts, saias. Independente do espaço que a mulher esteja, ela merece respeito. Então, o homem, sim, tem que tomar cuidado com a reação, com o comportamento que ele tem em relação a essa mulher, independente da roupa que ela está vestindo, né? E olha, já temos muitas opiniões, as pessoas estão amando o tema hoje aqui. O Adalto de Jaguaré, Espírito Santo, ele diz o seguinte: não concordo com cantadas, mas daí processar uma empresa por ato de um colaborador é demais. Mas eu tenho certeza, viu, Adalto, respeito a sua opinião, que essa empresa, de repente, vai começar a fazer uma reunião aí com os funcionários, Exatamente, passar orientações. Como você disse, tem a cartilha, tem uma ênfase aí de como nós estamos num momento muito importante, no sentido, esses comportamentos que até então, né, o comportamento de assédio, de cantada, que eram naturalizados, eles passam a não ser mais aceitos. Então, nós temos a importância de ter essa ênfase. Por isso aí que o juiz penalizou a empresa. E a empresa, ela é responsável por esses funcionários. Ele está ali uniformizado, em nome da empresa. Então, a empresa tem, sim, que orientar o funcionário na hora que ele chega, passar essa cartilha. Eu vi a outra reportagem de vocês, parecia assim, um pedreiro responsável pela obra, né? Ele falou assim, aqui eu não aceito que ninguém faça. Então, a importância... Ter uma pessoa, um líder lá, né? Que fica olhando, né? Chamando a atenção. Cuidando para que o comportamento seja adequado naquele espaço. Olha, Amanda, mais uma participação aqui. Ela não quer se identificar, né? Para não causar nenhum constrangimento. Tem um senhor aqui na minha rua que mexe comigo toda vez que eu passo. Já estou me sentindo constrangida. Não sei o que fazer e pede uma opinião para você. É uma situação bastante delicada. Seria muito importante essa questão do registro, ela ter testemunhas e ela pode sim fazer um boletim de ocorrência e dar andamento nisso. Antes, ela poderia falar para ele, caso ele não mude, né, o comportamento dele, que ela vai tomar as devidas providências aí, né? Olha, mais uma opinião aqui, os homens estão com o cabelo em pé em casa, hein? O Renato de Minas Gerais, ele diz assim, nos dias atuais ser homem é politicamente incorreto. Ele diz que tem muito feminismo hoje em dia. Mas o feminismo, ele é uma necessidade, né? É uma necessidade de igualdade. Não é politicamente incorreto ser homem, o que é politicamente incorreto ser machista. Né, desrespeitar a mulher. O que nós queremos é que são os homens respeitem as mulheres, respeitem os direitos, o ir e vir. Quando a gente fala do assédio, ele mexe com a liberdade da mulher, com o direito do ir e vir, ele provoca medo. Então, assim, a gente precisa sim que essa mudança aconteça. Quantas pessoas sofrem, de fato, adoecem por conta de cantadas, por conta do assédio. Então, a gente precisa ter essa mudança de comportamento. Então, por isso que a gente vê agora algumas ações um pouco mais enfáticas. É para que a mudança aconteça. A gente viu aí, né, a lei do cigarro, a lei proibindo nos espaços privados, né, a questão da bebida, para promover uma mudança de comportamento, muitas vezes tem que ser mais enfática. E, na verdade, a gente já demorou, a gente já está bastante atrasado nisso. Tem um sino no metrô, né, em ônibus, porque é um absurdo. Às vezes, lógico, a gente sabe que hoje em dia o transporte público é um caos realmente, em horário de pico, tem muitas pessoas, mas tem homens que passam realmente relando na mulher, né? Exatamente. Com uma intenção maldosa ali, né? Com um tico de maldade. Então, gente, tem que prestar atenção, não dá pra fazer isso contra uma mulher. E isso não é feminismo, gente. É respeitar o limite de uma pessoa, não é? Existe a cantada e a paquera, como a doutora já disse aqui. Sim. E ela vai ensinar também como você, homem, deve abordar também uma mulher. Porque a paquera, não vamos... Não, ela é importante. Ela é importante, não é? Para se criar um relacionamento. Tem muitas pessoas solteiras aí hoje em dia, tem que encontrar um par perfeito. Então, tudo se começa com o quê?
Com uma paquera gostosa, não é mesmo? Respeitosa, feita de maneira adequada. Mas a importância ali desse homem estar sensível a essa mulher. Eu estou agradando, né? Eu estou mexendo com a liberdade dela, eu estou passando por cima dela. O que eu estou falando está provocando um sorriso, ela está se afastando com o corpo, ela está com uma expressão triste ou de medo. Tudo isso o homem vai medindo. Tem que sentir e analisar, né? Exatamente. Antes do intervalo, só mais uma pergunta aqui. Nós, seres humanos, nascemos sem conhecimento, sem ética e sem saber o que é certo ou errado. Olha, que lógica bacana desse telespectador, o Ítalo. A senhora, como especialista em psicologia, não acha que a mídia tem influenciado muito a personalidade das pessoas? A mídia, sim, é uma das maneiras, ela está ali dentro de casa, a gente está, como você está acessando o tablet, no celular o tempo inteiro, a televisão, influencia sim, né? Mas ela influencia tanto positivamente como negativamente, mas nós temos também outros espaços que influenciam, como por exemplo, a família, a escola. Então a gente não pode colocar tudo na responsabilidade da mídia, né? E por mais assim que uma criança, um adolescente esteja assistindo um programa, ele vai estar ali, os pais podem debater aquele comportamento com eles, a escola pode debater. Então é importante assim que tenha essa problematização ali, né, do que está se passando. Essa discussão, né? Exatamente. Mostrar o que é certo e o que é errado, nós adultos sabemos, né? Sim. Bom, olha, mais uma opinião, a Aparecida de Jaçanã, Rio Grande do Norte. Parabéns pela atitude da funcionária da Jéssica, que processou aí o rapaz que a cantou. Essa empresa tem que colocar funcionários de ética moral para trabalhar. É isso aí, estou com você, viu, Aparecida? Vamos então para um rápido intervalo? Não saia daí por nada desse mundo. De volta aí ao vivo nesta sexta-feira, 12h50. Hoje é o quê? Sexta-feira, né? Então chegou a hora dos destaques da agenda cultural para você aproveitar bastante o seu final de semana. No Rio de Janeiro, Toquinho é o destaque da noite carioca. O que está escrito em mim comigo ficará guardado, se lhe dá prazer. O show começa às 8 horas no Blue Note. Só peço a você um favor, se puder. Não esqueça num canto qualquer. A DJ chega a Santa Catarina nesta sexta-feira. O baile do Denis terá presenças como MC Kevinho e MC Kekel. O show acontece amanhã, a partir das 11 horas, no P12. O rapper Emicida é presença garantida no Floripa Tem 2018 em Florianópolis. O evento é gratuito e começa às 5 horas da tarde na Avenida Beira Mar. Olha, vai dar para curtir bastante o final de semana, né? E agora, na última reportagem especial da série sobre nossa mente, você vai conhecer o poder do otimismo. É isso mesmo. Pensar de forma positiva pode mudar a nossa ação sobre as coisas. Vamos ver. Todos se veem, mas poucos têm o hábito de se encarar todos os dias. Tente. O que você enxerga? Uma pessoa que precisou de passar por muitas provas para crescer, para amadurecer, para aprender.
Um exercício ainda mais complicado é se perguntar e admitir o que você gostaria de ver. Eu ainda quero enxergar um cara, às vezes, com mais esperança no nosso país. Esse, na verdade, é o meu conflito, mas que é sempre vencido pelo lado da energia boa, pelo pensamento positivo, né? E o que acontece no cérebro quando pensamos de forma otimista? As áreas relacionadas à sensação de recompensa são ativadas. Por exemplo, quando um dos adversários percebe que está prestes a vencer a partida, ele sente bem-estar mesmo antes que o jogo acabe. Mas claro, só sai vitorioso quem move as peças na direção certa. Checkmate. Não adianta também ficar só no pensamento, você tem que ter atitudes, né? Mas o primeiro, sem dúvida, é o pensar. Então é pensar positivo. Tem algumas pessoas que dizem, eu não consigo, eu não mudo. Você já decretou isso. Se você quer, você pode. O poder da mente é capaz de muito mais. Muito se fala na capacidade da mente de somatizar doenças que se manifestam no corpo. O contrário também é possível. Exercitar a mente traz saúde. Você meditar é relaxar. Isso é muito importante. Você fazer exercício é exercitar o músculo e produzir serotonina e uma série de substâncias que, além de trazer saúde, né, fortalecer o sistema imunológico, trazem prazer para você também. No final das contas, a retórica romana continua na moda. Mente sã, corpo são. Eu agradeço sempre a Deus ter essa saúde para poder ter essa vitalidade, né, de sair, ter as ideias, concretizar essas ideias e não só, né, procrastinar, jogar para frente. Não é meu momento, não é a hora, não é a oportunidade. Isso tá aí para todo mundo. A sua oportunidade tá todo dia, acorda com você. Depende do que você vai fazer com ela. Ter otimismo e parar de reclamar, né? Ser sempre grato pela vida. E eu sou grata por estar aqui, viu? Mais uma semana. Na segunda-feira estarei de volta, mas antes vamos ver as participações. Pode colocar as participações do dia. A Valéria de Timon, Maranhão. Um beijão, viu, Valéria? Silmara de Alto Garça, Mato Grosso. Super beijo pra você. O Gil Gomes, ele que é músico de Cachoeira de Goiás. O lindo Ismael de São Luís Gonzaga, super beijo. O José de Castelândia, olha, bastante participação de Goiás. Ótimo final de semana. A Letícia de Salvador. Beijão, Letícia. O Gilmar de Barra de São Francisco. Super abraço. O Valdir de Santa Isabel do Oeste, Paraná. Participação de todo o país. A Tainara de Inúbia, Bahia. A Cleide de Jequié, com a família toda aí na praia, né? Maria Vitória de Jaguaré. A pequena Maria Vitória, que linda. O Hernandes de Ibirajuba, Pernambuco. Super beijo, Hernandes. Beijo também para Neide de São Domingos, Bahia. Alexandre e Luana de Cruz Maltina, Paraná. Abraço para vocês. O Wesley de Cipó, Bahia. Participação também da Jadete de Januária, Minas Gerais. Anderson de Vila do Morro São Francisco, Minas Gerais. Hoje todos os estados participando, hein? Célia de Mirassol do Oeste, Mato Grosso. O Alisson de Quixeramobim, Ceará. Beijão, Alisson. O Léo de Barra do Choça, Bahia. Essas são as participações, bastante, né? Ótimo final de semana, eu volto na segunda-feira, sempre otimista, se Deus quiser.